Fala, lendário, tudo bem com você? Cara, tô trazendo aqui hoje um assunto extremamente importante aí. Vamos falar sobre o PBL e a saúde mental, né? Principalmente dos acadêmicos de medicina. Tenho certeza que muitos de vocês, quando entraram na faculdade, falaram assim: Caraca, velho, que porcaria é essa de PBL, né? E como que isso aí é, acabou, né? Com o meu tempo de estudar, minha forma de estudar. Parece que você é meio largado, né? E você tem agora não um professor, mas um tutor, né? Em que se você tem dúvida, beleza. Se você não tem, tá bom. E você tem que estudar antes, enfim. Quero abordar justamente sobre isso. Não estou aqui para falar sobre quem é melhor, se é o estudo tradicional ou se é o PBL. Né? Não, não é esse meu objetivo. Mas eu tô aqui para mostrar que o PBL, assim como no estudo tradicional, mas o PBL, ele dá e gera muitos problemas aí para os acadêmicos de medicina durante a faculdade, né? Levando aí ansiedade, depressão, enfim. Então, vou falar sobre isso, essa relação, é o nosso primeiro tema, né? Que é o tema lá de cima ali, que não sei se dá para ver. O segundo é que é esse aqui do lado aqui, que é esse triângulo, né? Que eu chamo de triângulo do mal. E vocês vão entender o porquê, né? Tem tudo relacionado aí. Nosso terceiro tema, né? Que é aqui. Acho que dá pra ver aqui. Nosso terceiro tema aí. Vou falar um pouco sobre tempo, organização, né? E como que você vai conseguir vencer aí o triângulo do mal, tá? Principalmente nessa loucura do PBL. E por último, que é o verdadeiro, que é essa foquinha bonitinha aqui, que é o verdadeiro assunto que eu quero trazer para vocês, que é sobre um estudo melhorado aí, como que você vai fazer no meio dessa loucura do PBL ter mais produtividade, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro tema aí, que é o PBL, né, versus saúde mental, né, que é o tema geral, mas já vou entrar com ele aí, tá bom? Então eu trouxe um estudo aqui, né, saúde mental dos alunos de medicina submetido a aprendizado baseado em problemas, que é o PBL, né? É, ele é um estudo de 2000 e 2020, né? É, ele saiu agora em 2020, né? E é um estudo que fala justamente sobre esse assunto. Peraí que a câmera não tá. Peraí, deixa eu dar uma melhorada aí. Que ele fala justamente sobre esse assunto, né? Do PBL, como que isso afeta sim a vida das pessoas. E eu deixei grifado ali, ó, tá escrito ali, que dentro desse estudo, desse artigo, né, eu trouxe um ponto importante, alguns pontos importantes desse artigo, dessa revisão aí sistemática, né, da literatura, que mostra que o PBL, né, lá, todos admitem que os estudos de medicina submetido ao método de ensino ABP, né, apresenta estressores específicos desse tipo de metodologia. Ou seja, tem sim o PBL, sim, ele te traz muita questão aí sobre ansiedade, sobre estressores e quem sabe mesmo até depressão, né? Desculpa. Então, assim, precisa sim a gente bater o martelo, a gente bater em cima, questionar. Será mesmo que há um melhor método hoje que a gente pode usar? Sim, comparando com o método, né? Toda faculdade, no começo da faculdade, tem isso, né? Explicar o que é o PBL, o arco de Magalhães, e falar que, olha, a diferença do PBL com o ensino tradicional, que o PBL é muito melhor. Beleza, PBL é melhor que o ensino tradicional, mas será que ele é o mais adequado também, né? Porque ele tá aí, ó. As pessoas estão ficando ansiosas, né? Como eu trago lá embaixo também no artigo, que eu falo assim, ó, a falta de tempo do lazer, né? A falta de estrutura física, a solidão, a insegurança quanto ao método são fatores agravantes na saúde mental dos estudantes de medicina. Há prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de medicina. Ou seja, cara,
abriu esse monte de faculdade, né? Totalmente sem estrutura física. Às vezes ainda não trabalhava essas faculdades novas que abriram, não trabalhava o método PBL, e por lei agora para as novas faculdades tem que usar o método PBL, né? E a pessoa vai lá, passa numa cidade distante de casa para fazer o sonho da medicina, chega lá e se depara com nova metodologia de ensino, né? Nova metodologia de aprendizado aí, em que além do estresse que ele tem, né? De estar fora de casa, ele tem o estresse ainda de sentir que não aprende, né? Essa é a grande verdade. A sensação que tem do PBL é que você não aprende. A notícia boa é que você aprende, tá? Essa é a realidade. Você aprende sim. Eu sou filho do PBL aí, né? Passei minha faculdade inteira com PBL e na prática sim, aprende muito bem, tá? Você consegue exercer. Mas durante a faculdade, esse é o problema que eu quero trazer, ele sim é um dos fatores que leva ao estresse, né? Parece que tem 1 bilhão de coisas para você fazer, além de estudar antes das aulas, né? Chega lá, às vezes tem aqueles tutores, professores que parece que não estão afim de querer falar, né? De querer explicar, e você se sente meio que um autodidata tentando entender, estudando sozinho, livros que não são fáceis de serem lidos, né? Enfim, tem toda essa problemática aí. Então, como é uma revisão, né, sistemática, ele traz vários autores. Eu trouxe dois aí para vocês verem, né? Um desses autores, que é o Lewis, né? Ele fala o seguinte, né, que a presença de um currículo pouco claro, né, que ele acha do PBL, preocupação em não conseguir dominar todo o conteúdo médico e a percepção de que a educação recebida não prepara para a atividade clínica, né? Isso são fatores que levam aí ao estresse, né? Cara, quem tá no PBL sabe, sente isso mesmo. Parece que, assim, você não aprende o conteúdo, é muito esquisito. Essa sensação é horrível, né? Além disso, né, a falta de tempo para estudar outros assuntos acadêmicos, né, e praticar outras atividades acadêmicas, falta de tempo para atividades extracurriculares. Ou seja, você tem lá congresso que tem que ir, né? Você tem que ganhar, você tem que montar teu currículo, né? Se quiser fazer uma residência, tem que ganhar lá pelo teu currículo, liga acadêmica, participar, atlética, você quer participar, mas parece que o estudo, né? A quantidade de coisas que você tem que estudar, meu Deus do céu, não dá. É muita coisa. E aí você tem lá dentro do PBL mais ou menos um cronograma ali do que você tem que ler. Cara, aí é bem simplificadinho. Vamos dizer lá, uma coisa bem facilzinha ali. Sei lá, fisiologia, trato gastrointestinal, aí fala lá, estômago. Cara, tanta coisa que tem do estômago. Muita coisa, muita coisa. Não é simplesinho, não. Estudar as células, liberação ali, as bombas de próton, formação do ácido clorídrico, vixe, não tem como. Não tem como. É muita coisa. No começo, principalmente. Nossa, começo é muito difícil com PBL, tá? Porque o que acontece? Você sai de uma vida inteira, né, de um método tradicional, essa é a realidade. O teu cursinho para você passar no vestibular é aquele método tradicional do professor lá jogando matéria, você tentando aprender e fazer. Chega na faculdade, você tem que, entre aspas, virar meio que um autodidata, aprender sozinho. Esse é a grande canseira. Outro autor também, né, que traz aí, né, que é o Barbosa, ele fala justamente isso, ó. Os alunos submetidos à metodologia, né, que é o PBL, foram diagnosticados com a taxa de burnout de 12%, né? Uma amostra aí de 399 acadêmicos. Então, nesse estudo aí, ele mostra uma taxa alta de burnout, 12%. Imagina, de mil pessoas
que fazem medicina, né? É, 120 pessoas com burnout. Né? E o burnout é o primeiro passo ali para ansiedade. Tá aqui, ó, casadinho do burnout ali para ansiedade. Então, bicho, tem que prestar atenção nisso. Não dá para levar as coisas de qualquer jeito, tá? O outro aqui, ó, a continuação, né? Que é outro estudo que traz também, né? Pelo Luchet, Luchet, Luchet et al. Enfim, ele fala, né, sobre o método PBL, tá? Aí ele faz a comparação com os alunos norte-americanos, né? E relata significativo que os alunos brasileiros têm mais depressão, maiores níveis de estresse, menor bem-estar social, sei lá, bem-estar em si, maior exaustão, menor qualidade de vida ambiental. Ou seja, isso é um estudo recente, 2020, mostrando que a faculdade de medicina é um tormento. E é um tormento principalmente pela situação que a pessoa vive, né? Afastada da família, às vezes morando sozinho, criando responsabilidades novas, né? E além disso, um método que parece que em vez de ajudar, piora. Em vez de faz uma disrupção de uma vez com aquilo que a gente sente sobre educação, né? Que a gente sente sobre como aprender. Então, tá aí o estudo mostrando justamente isso, né? O PBL, sim, é um dos fatores estressores que leva os acadêmicos a ter ansiedade e depressão. Não tem o que falar, tá aí uma revisão sistemática falando a mesma coisa. Não estou comparando com o método tradicional mais uma vez. Não comparo com o método tradicional. Eu não estou falando que se ele é melhor ou pior que o método tradicional. Mas ele é um método, querendo ou não, ele é um método que gera isso. E só quem passou ou quem está na faculdade de medicina sabe como é que é. Outro artigo aí, ó, 2017, né? A percepção dos alunos de medicina quanto ao aprendizado versus ansiedade na metodologia ativa, né? E ele traz esse ponto aqui, ó, que ele fala o seguinte fator, né? Os resultados dessa pesquisa indicam que no primeiro ano há uma tensão e que os acadêmicos conseguem administrar melhor a partir do quarto ano, né? Ou seja, o primeiro ano, que é o ano da disrupção, ele é muito crítico. A pessoa só vai conseguir, entre aspas, se adaptar ao PBL, a entender e a jogar com o PBL a partir do quarto ano. Aí do quarto ano, quinto e sexto ano internato. Então você já não tem tanto, é muito mais prática, não tem tanto a ver com o processo da formação do PBL. Claro que você tem aula, essas coisas, mas ele é muito mais voltado à prática. Aí já foi, tá? E os dados analisados indicam que essa metodologia produz alto nível de ansiedade. É um artigo, né? Não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. E aí você consegue começar a compreender, não digo que é a causa, mas é um dos fatores em que você observa aí nos últimos anos um aumento de acadêmicos se adoentando, né, ficando doentes durante a faculdade. E outros chegando a um nível, por exemplo, de depressão tão grave que a alternativa que eles acham é tirar a própria vida, tá? Então é difícil, difícil. Aqui traz o gráfico, né? Então eu trouxe aí a distribuição percentual por nível de tensão, né? Você pode observar ali, ó, ali embaixo, que no caso o nível de tensão, né, leve. Aí você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Leve. Da maioria já pro pessoal do quarto ano, né, 41,1, né? Enquanto nos outros, uma percentual aí, entre aspas, baixo, achando que tá de boa. Agora já um nível moderado de tensão, nível moderado de tensão, que é um estressor, tá?
é você vê no primeiro ano, que é justamente essa quebra, né? Você tá vindo de uma sequência, você entra na faculdade, tem uma quebra totalmente diferente, em que o pessoal fala, não, é muito melhor porque você vai aprender a aprender sozinho. Ah, bacana, bacana. Tô aqui para me formar como médico, querendo aprender, né, a ser médico, porque eu vou lidar com vida das pessoas, vida dos pacientes. E você vai me falar que eu vou me formar, ser médico sozinho. Beleza, beleza, é isso aí, Brasil. Beleza. E a tensão passa a ser grave, né? Se na última parte do gráfico, a tensão passa a ser grave no segundo ano. Né? Então você tem uma tensão moderada no primeiro ano, ela se torna grave no segundo ano, né? E aí ela só vai ser mais disruptivo, né? Ser mais leve a partir do quarto ano, ou seja, agora eu comecei a entender como é que é esse negócio do PBL, né? Eu comecei a ver, eu quero, é até que eu sei alguma coisinha mesmo. Então você começa já a ficar mais tranquilo no quarto ano. Mas o primeiro e o segundo ano, tá aí a pesquisa nítida, nítida, nítida. Beleza, então eu quis trazer isso aqui para vocês verem, né, como que sim, o PBL ele é um dos fatores estressantes, né? E aí eu quero partindo dessa premissa, né, que o PBL ele é um dos fatores estressantes, eu quero mostrar para você o triângulo do mal, tá? E o que que é esse triângulo do mal? O triângulo do mal é aquilo que eu chamo de vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu não vou dar nomes, não. Não vou dar nomes, não. Vocês vão ver. Então, esse é o triângulo do mal que eu falo. O que, que é? É o que acontece. Você tem ali um fator de estresse, tá? E esse fator de estresse, ele gera ansiedade e dependendo da pessoa, ele gera depressão, né? E se vamos pegar aqui que a pessoa que tem a setinha até ficou errada, porque na verdade eu marquei errado. Não existe essa volta da depressão para ansiedade. Normalmente não. Mas se a pessoa tem um estresse, ela passa para ansiedade, dependendo do nível da ansiedade, como ela vai se relacionar, ela pode descer para depressão. Não é todo mundo que tem ansiedade que vai gerar depressão, mas você vai entender agora. Isso aqui é uma aula não só para você se entender, mas sim para você usar na tua vida profissional, médico, tá? Eu vou tentar, de forma resumida, explicar esse triângulo do mal de forma neurobioquímica para você, tá bom? Então, lógico, tudo que eu tô falando aqui eu não tiro da minha cabeça, né? Isso que eu vou apresentar para vocês eu tirei desse artigo, né? Que é um dos últimos, né? Pelo menos que eu achei, de 2012, mas um dos últimos, tentando explicar de forma mais clara, né? Sobre como que funciona a questão aí do estresse e da depressão, tá? E ele traz esse novo conceito que é dos fatores neurotróficos, tá? Que são responsáveis por administrar isso, beleza? Não estou dando aula pesada aqui, não estou entrando na fisiopatologia de forma mais densa, mas de forma mais simples para você entender por que esses fatores de estresse, né, gera e leva aí a pessoa a ter ansiedade e depressão. E quem que a gente viu que é um dos grandes fatores de estresse, principalmente no primeiro e segundo ano da faculdade de medicina? O PBL, tá bom? Então a gente tem aí, né, mais ou menos uma explicação rápida neuroendócrino, né, para você. Então você tem o estresse ali, né, que a pessoa tem. Ah, e só lembrando que a ansiedade, ela ela existe no nosso corpo de forma normal, só que o problema dela, a patologia, é quando isso se torna ao extremo. A gente precisa de ter um pouco de ansiedade, mas a partir do momento que isso se eleva, né, a mesma coisa, por exemplo,
da depressão, mas a partir do momento que se eleva, isso gera o quê? Gera. Você consegue, já além de gerar sensações clínicas, né? Sintomas, sinais e sintomas, ela atrapalha a tua vida, a tua rotina, tá? E esse é um dos grandes problemas. Então, a gente tem o estresse aí, né? E o que o estresse faz? Né? A sensação de estresse. É mais ou menos entra dentro daquela analogia do luta ou fuga, né? Que você tem. Então você tem um estresse, tá? O estresse ele ativa lá no hipotálamo, né? O hormônio, né? CRH, né? Ou CHR, HCR, enfim, não sei, que são os hormônios corticosteroides, né? Então, o que esse hormônio faz? Ele sai do hipotálamo, né? Então, normalmente você tem ali é, a amígdala, né? Então, esse processo de estresse ou de medo atinge a amígdala, é captado pela amígdala, a amígdala dá um toque lá no hipotálamo, fala hipotálamo, ó, momento aí talvez de perigo. Aí o que ele faz? Ativa aí o CRH, tá? O CRH ele vai ativar ali na hipófise, tá? A hipófise vai liberar um hormônio chamado ACTH. A ACTH vai lá na adrenal, né? Na supradrenal. E aí a supradrenal vai criar dois hormônios, né? Um é a adrenalina, que vai gerar várias sensações que eu vou explicar para você. E o segundo é o cortisol, né? O que o cortisol faz? Né? O cortisol inibe a grande parte das células de defesa do sistema imune, tá? E ao mesmo tempo, voltando lá em cima no ciclo, o CHR, né? Ele vai lá no locus coeruleus, né? Com uma fase lá do nosso mesencéfalo, né? No hipotálamo. Não, no hipotálamo. Não, que hipotálamo? Na região do mesencéfalo, céfalo, eu não lembro mais onde é que fica. Se eu não me engano é no mesencéfalo mesmo, ali. Enfim, vai lá no locus coeruleus, estou ótimo para neurociência. Vai lá no locus coeruleus, né? E ele faz o quê? Ele inibe o parasimpático e deixa apenas o simpático. Então aí nesse momento o seu corpo está totalmente pronto, né? De forma, entre aspas, biológica, para você encarar, né, uma situação de medo, né, e você ter uma reação aí, uma situação de estresse e ter luta ou fuga. Um dos dois você vai fazer, tá bom? O que é o grande problema? O grande problema é que o estresse elevado ele baixa a imunidade, né, demais. Só que todo mundo usa o corticoide como anti-inflamatório. Só que ele em excesso ele cria um processo inflamatório, né? um aumento de um processo pró-inflamatório, como a gente está vendo aí. Né? E esse aumento do processo pró-inflamatório, dentro desse artigo, ele vai lá na amígdala, né? E ele vai inibir que são os fatores o quê? Neurotróficos, né? E o que é importante dos fatores neurotróficos? Porque dentro ali do neurônio, eles são responsáveis pela síntese e metabolização de monaminas. Né? O que são as monaminas? A serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Né? Então ele diminui essa resposta às monaminas. Né? Aumenta a citotoxicidade, né, das células e diminui os fatores trópicos, né, os tróficos. Ou seja, esse neurotróficos, né, essas enzimas neurotróficas, né, esses marcadores, eles também são responsáveis pela reestruturação e vitalidade aí do neurônio. Né? Então imagina lá o dendrito, né, ele começa a diminuir a quantidade de ligações que ele pode fazer com
a capacidade, né, que ele tem de neuroplasticidade, é também responsável pela neuroplasticidade, ele diminui a capacidade aí de fazer novas ligações, né? E nas mesmas ligações que ele faz, ele diminui a capacidade de liberação de monoaminas. Antigamente, né, a primeira situação, eles acharam, antes dessa teoria, né, que hoje é a mais aceita, a primeira teoria era que a depressão e estresse era por baixa de monoaminas, né, que era serotonina, dopamina, e descobriram que não é só isso. Não é só pela baixa, causa baixa sim, mas pela inibição aí dos fatores neurotróficos, você também diminui a neuroplasticidade e também a capacidade de ligação, né? Então, o indivíduo ele passa a ter menos ligações neurológicas e menos atividade desses hormônios, da serotonina, né? Que é o hormônio aí da saciedade, da felicidade, enfim, a dopamina, que é o daquele da recompensa, né, que é aquela sensação, aquele prazer, né, a noradrenalina, enfim, são todos esses hormônios que estão ligados, principalmente, são vários fatores, várias patologias, né, que esses dois estão ligados, mas principalmente a adrenalina, a ansiedade e a depressão, né? E lógico, aí para você ter a reação, se a pessoa vai ter uma ansiedade ou uma depressão, isso tudo depende dos níveis desses hormônios, né? Uma depressão você tem uma diminuição do nível, tem serotonina, mas principalmente da dopamina, né? Então a pessoa ela não perde o prazer pelas coisas, simplesmente ela passa a não sentir mais o prazer, né? Lógico que diminui, ela passa a ser mais, como se diz, mais apática, então ela perde o prazer de fazer as coisas, tá? E ela perde justamente por isso, né? Porque ela diminui os hormônios e diminui a parte de neuroplasticidade, de ligação entre outros hormônios, tá bom? Já a ansiedade você tem a baixa da serotonina. Pode ter a dopamina? Pode, mas mais a serotonina, né? Então, muitos sintomas são relacionados e aí você tem a serotonina, baixa dela também pode levar a baixa de dopamina. Então, uma pessoa que estava ansiosa, né, com um pouco de ansiedade, que comandada aí pelas amígdalas, passa a ter um processo de depressão também. Então você observa aí que são duas, duas doenças que se misturam muito, né? E aí o que a gente tem? A gente tem as opções que a gente pode fazer com que a gente controle isso, né? Então a gente tem os fármacos, né? Símbolozinho aí que eu coloquei, que vai ajudar ali os fatores neurotróficos, né? A melhorarem eles, diminuir a inflamação, aumentar, por exemplo, o tempo de reação aí, né, nas fendas sinápticas da serotonina e da noradrenalina, né? A gente tem esse fator. E a gente tem também a possibilidade, por exemplo, de cortar o estresse. Qual que é a causa disso tudo? Né? É o estresse que o corpo está sentindo. Né? Então, por isso que num tratamento aí que a gente abre aí para pacientes com ansiedade e depressão, a gente foca e bate na tecla sobre a importância da terapia comportamental cognitiva, o TCC, né? Então, a importância de ter um tratamento em conjunto entre os fármacos, né, e os fatores de estresse com a psicologia. Então, como eu digo, então um excelente tratamento, né, seria esses dois, né? Mas lembrando que se você não está no nível muito alto ainda, né, se você está no começo do desenvolvimento disso, às vezes você não precisa nem do uso do fármaco, apenas o retirar o estresse, né, você já consegue fazer isso, né? E o foco é justamente esse aqui, né? Como retirar o estresse, né? E o que é o princípio da nossa aula? PBL é um fator estressor, né? Ele é um momento em que a pessoa tem uma disrupção
de uma forma de aprendizado e entra na faculdade e tem que ter outra forma de aprendizado, né? Isso lógico, esse estresse é um estresse grande que a gente observa que primeiro ano tensão é moderada, segundo ano tensão é alta e basicamente só lá no quarto ano que esse nível de tensão vai se tornar leve até normais. Né? Então você tem um prolongamento muito grande do tempo aí de exposição a um momento de estresse. Né? E a gente consegue, entre aspas, burlar, né, nossa mente em muitos fatores para tentar diminuir esse nível de estresse aí, tá? E é isso que eu quero trazer para você o próximo tema agora, como que a gente vai combater aí o estresse, né? A pontinha aí que leva à pirâmide do mal, né? O triângulo do mal, né? E eu trouxe aqui mais ou menos a sensação, né, que a gente tem. A gente tá dentro da faculdade e tem a sensação que a gente está sendo engolido, né? Tá no meio de um mar de tarefas sendo engolido por tudo, né? A gente não tem essa sensação de tempo para a gente mesmo, né? Por quê? Porque é muito conteúdo que a gente tem que estudar, né? Muita coisa. Você passa a ver que conteúdo você tem que estudar basicamente sozinho, né? Você vai ter apenas, não é um professor, é um tutor que vai te ajudar, né? E fora isso você tem aquilo que a gente viu no artigo, ligas acadêmicas, congresso, monitoria, né? Que são partes que a gente tem que fazer aí da nossa formação curricular, acadêmica, atlética, enfim, bastante coisas que a gente tem que fazer, tá? E aí, por que que vai você encara essa realidade aí? Por dois fatores, né? Por dois não, eu trouxe aqui dois fatores. Um pode ser porque você tem dentro de você um objetivo muito forte, né? De cuidar das pessoas, né? Que foi isso que te levou, que é o seu sonho ser médico porque você quer cuidar das pessoas, né? Outro fator é porque é uma profissão que dá dinheiro, uma profissão que dá status, enfim. E muita gente entra na medicina não é pelo amor, né? Não é querer ajudar as pessoas. Sim, tem um pouquinho de empatia, mas vai pelo dinheiro mesmo, tá? Isso não tá errado, porque do tanto que a gente rala, do tanto que a gente trabalha, a gente tem sim que ser bem remunerado na nossa profissão, tá? E a gente tem que lutar para sempre ser bem remunerado, tá? Mas você encara essa loucura. Eu trouxe aqui dois motivos, às vezes tem outros mais motivos, né? Mas porque você tem um motivo, né? Você tem uma clareza, você tem um rumo, que é o que te fez você querer medicina, foi o que te fez passar no vestibular e é o que te faz você conseguir encarar toda essa loucura que é fazer medicina, né? Que é a faculdade de medicina. E aí, beleza, você começa a fazer as suas atividades, né? Você começa nessa loucura aí. Vou beber uma água aqui, só um minuto. Você começa nessa loucura, dessa atividade, e parece que você é 1000 pessoas, né? Tentando fazer tudo, né? E aí você começa com as multitarefas e a gente descobre que fazer tudo ao mesmo tempo a gente não consegue fazer nada bem feito. A gente pode até conseguir fazer, mas a gente não faz nada bem feito, né? E aí você entra novamente naquele ciclo da ansiedade, né, do burnout, como a gente viu, 12% daquela daquele estudo do Barbosa ou da Barbosa, não sei quem é, mas enfim, você entra e você fala, caraca, tanta coisa que eu tenho que fazer e não dá tempo. E eu não tive tempo de ver minha família, e eu tô com saudade, e essa vida não é vida de gente, e Deus me livre, e por que eu tô fazendo isso? Ah não, porque eu quero ser médico, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ganhar dinheiro, enfim, e aí você vai. E qual que é a solução para isso? E é isso que é uma das coisas que eu quero trazer aqui para você. É você. Se você não vai mudar, a realidade é essa. Você tem que colocar isso na sua cabeça.
Você não vai mudar a metodologia. A metodologia, por enquanto, a gente pode brigar, mostrando que não é uma boa metodologia e tentar descobrir uma nova metodologia para implantar na faculdade de medicina. Mas você agora, você não vai mudar. E dificilmente, se a sua faculdade mudar de metodologia, a sua turma não vai ser a turma que vai entrar nessa nova metodologia. Porque para mudar uma grade acadêmica dá muito trabalho. E normalmente são as outras turmas. E normalmente quem já está dentro da faculdade continua na grade antiga, né? Então, enfim, você não tem que mudar. Você tem que parar, respirar e falar como é que eu vou encarar essa bagaça. Esse é o negócio. Como é que eu vou encarar isso? Eu não vou mudar o PBL, eu não vou mudar a quantidade de atividades que eu tenho que fazer. Todo dia vai estar lá. As mesmas atividades, atividades diferentes, mas todo dia vai ter 1000 atividades para você fazer. Tá? E como que você vai fazer isso? Primeiramente, você se organizando. Tá? Por que eu trouxe esse tema importante aqui? Para mostrar que sim, PBL gera ansiedade, né? Te expliquei ali de forma é, mais ou menos, de forma profissional, às vezes até um pouco didático, mas eu quis te mostrar ali o que causa isso em você, né? Esse estresse vai te levar ali, ansiedade e tal, e a gente está aqui junto para combater o estresse. O estresse é esse mar de coisas que está na tua vida, que você precisa se organizar para você conseguir fazer as coisas. Porque o que é o grande problema aí? O grande problema é que é muita coisa tem que fazer. Você fica com um sentimento de pensamento acelerado, parece que você não desliga, você não consegue se desligar. Todo dia é coisa pensando e pensando na outra e na outra, tem que fazer isso, aquilo, outro. Você não respira, tá? Você não respira. Você fica nessa de pensamentos futuros, não vive o presente, não consegue, porque todo dia, em vez de você fazer o presente, você só está pensando no futuro e está fazendo o presente, às vezes meia boca ou de forma automática. E você não passa para frente. E aí acaba tendo isso aí, a ansiedade. Você entra no burnout, depois isso vira ansiedade, já começa a se tornar uma doença, tá? Porque você viu, é um problema é, é, neurológico, mas não é neurológico de. É um problema psiquiátrico, mais fácil, porque ansiedade é um problema psiquiátrico. Depressão. E aí, meu querido, quando você está na ansiedade e depressão, que ela se agrava, no começo a gente consegue ainda mexer, né? Mas quando ela se agrava, e grande parte que se vai se medicar, às vezes até abusa das medicações, é que a coisa fica feia. E outra coisa importante, você que está com ansiedade, com depressão, você vai no intermédio da vida. E lá você tem uma explosão, você novamente consegue ativar sua dopamina, né? Uma dopamina através de drogas, através de uso de bebida alcoólica, drogas ilícitas, enfim. E aí o que você causa? Você bota o seu cérebro pra estourar. Só que aqui quando você volta você vai estar uma ressaca. E aí você vai ter uma baixa muito maior desses neurotransmissores do que você tinha antes. E aí você vai ter uma depressão mais grave ainda. E aí você, quando você tá ruim, que você só se lembra disso, que quando você tava na internet, que você fez uso de droga, uso de álcool, você tava bem. E aí você acaba sendo dependente químico. É, isso que acontece, tá? E aí você pode até, entre aspas, se achar que você está saindo da ansiedade e da depressão, mas na verdade você está mascarando isso. Você está mascarando e acabando com a sua vida por causa de drogas. Por causa de drogas. E aí você sai da faculdade e é o que a gente vê
muitos médicos dependentes de substâncias ilícitas, substância de álcool, alcoólatras, muitas vezes cigarro, né? Paieiro, cigarro normal, então você fica dependente da nicotina para ter esse bem-estar, para, entre aspas, se acalmar do seu estresse. Mas você não consegue combater o que é de verdade. E é isso aqui que você tem que fazer. É se organizar, é conseguir tirar um tempo para tudo, é conseguir dar essa respirada para você conseguir ir para frente. Porque se você não fizer isso, você não vai se organizar. Se você não conseguir separar aí as suas atividades, suas tarefas que você tem que fazer, você não vai conseguir ir para frente. O que você vai fazer é apenas, muitas das vezes, mascarar a situação e deixar a coisa ir embora. É a mesma coisa você ter um buraco e aí cada chuva, toda chuva, o buraco vai aumentando, vai aumentando. Aí o que você faz? Em vez de você ir lá e tampar o buraco, não. Você vai e joga uma lona por cima do buraco. Mas isso não evita que a água do lado, a terra do lado, absorva essa água e continua aumentando o buraco. Você não resolveu o problema, você tampou o problema. E aqui a gente está indo para resolver esse problema, que é diminuir o seu estresse, o seu dia a dia que você passa na faculdade. Tá? Então organize suas tarefas. Só que você não pode organizar de qualquer jeito, senão você vai ficar igual essa moça aí. Quando eu vi essa foto, eu achei muito boa. Que aí você fala, não, beleza, vamos organizar. Aí você começa a listar lá as tarefas. Tá, pá, 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 pá. Aí quando vê, você tá cheio de post-it e não adiantou nada. Né? Não, você tem que fazer mesmo um cronograma em que você consegue. Eu até tenho isso aí, se não me engano, na nossa primeira aula que eu falo desse assunto aqui. Até trouxe de novo sobre aquilo que é urgente e importante para você. Tá? O que é urgente é o que você tem que fazer agora. O que é importante é aquilo que vai te levar para frente. Tá? Urgente. Nem sempre tudo que é urgente é importante. Tá? Mas, por exemplo, urgente. Tenho que limpar a casa hoje. Porque meus pais vêm hoje aqui me visitar. Estou aqui sozinho. Isso é uma coisa urgente. Mas é importante? Limpar a casa vai te levar a ser um melhor médico? Não. Às vezes o que é importante é estudar uma matéria que você viu na faculdade, dar uma revisada, bababá. Isso é importante. Isso vai fazer diferença onde você quer chegar, quer ser um bom médico. Existem coisas que são urgentes e importantes? Existe. Por exemplo, vou fazer uma prova amanhã. E eu não estudei nada e eu tenho que começar a estudar hoje. Isso é uma coisa urgente. É urgente e importante. É urgente porque você tem uma prova amanhã, importante porque você tem que aprender aquela matéria, porque não só para a prova, mas também para a vida, se em algum momento você pode usar essa matéria aí na sua vida, a sua vida profissional. Então, é uma coisa urgente e importante. Então, esse é o primeiro passo. Você listar, né? Você vai listar aí, vai separar aquilo que é urgente e importante para você. Tá? Vai listar todas as tarefas, tudo que você deveria fazer, vai colocar o que é urgente e importante, e aí você vai se organizar mais ou menos como esse quadrinho aqui, né? Falando, colocando aí uns horários, né? De segunda-feira, de segunda a sexta, o que você vai fazer, tá? Normalmente, claro, a maioria desse quadrinho aqui você vai ter que mesclar o que é urgente e importante. Só que sempre você vai ter que fazer os urgentes primeiros, né? Fazer os urgentes, depois você vai fazendo os importantes. Mas o essencial é que ali na segunda, terceira semana, o teu quadro aí vai estar totalmente dividido com os horários. Você sabe que é o horário de cada coisa para você fazer as coisas que são importantes para você. E nessa divisão aí de coisas, você vai colocar coisas da sua vida também. Momento que você vai tirar aí para assistir um Netflix, momento que você vai estar ali no celularzinho, né, mexendo no celular. Claro, tudo tem que ser o seu tempo, né? Tô aqui gravando para você, não tô mexendo no meu celular tá ali, ó, paradaço. E se alguém me ligar importante, se for muito importante eu paro e atendo. Se não for importante, eu não atendo. Isso que tem que ficar gravado para você, tá bom? Beleza? E aí, é esse último ponto que eu queria trazer para você, né? Que é o ponto de foca nos estudos. A gente está falando de PBL, né?
Então a gente já passou aí que o PBL é um estresse, entendemos como é que funciona o estresse, como ele é ruim para o nosso corpo, levando a ansiedade ou depressão. Entendemos que a gente precisa se organizar o nosso tempo, tá? Mas e o PBL em si? Como resolver? Porque o PBL tem muita coisa para estudar e eu não sei o que eu estudar. E aí por isso que eu trouxe isso aqui para você. Novamente relembrando, depois que você conseguiu selecionar aí o que é importante, urgente para você, montou o seu quadro, né? Seu quadrinho bonitinho aí das coisas que você vai fazer, você já vai ter seus horários de estudo, né? Não é toda hora, mas pelo menos uma vez por dia lá você vai ter uns seus horários de estudo, né? E nesses horários de estudo, como é que eu vou estudar aí para ter um bom rendimento, para poder ir para frente? Eu trouxe um exemplo que eu usei demais, eu ainda uso, tá? Chamado ciclo de Pomodoro, né? Não uso ele desse jeito, eu vou explicar para vocês, mas ele é muito bom. O que funciona o ciclo de Pomodoro? O ciclo de Pomodoro você vai parar 25 minutos, você vai estudar, né? Então você vai pegar ali 25 minutos, vai colocar no seu celular 25 minutos. E aí você vai simplesmente em 25 minutos só em leitura. Leitura, fazendo exercício, o que tiver que fazer. Você vai estudar em 25 minutos, focado. Esquece celular, você não vai mexer no celular, não vai mexer em nada. Tira som, tudo, estuda. Depois você passar 25 minutos, provavelmente seu celular vai tocar. Vai despertar. E você, opa, 25 minutos. E aí você vai ter 5 minutos de descanso. O que é esses 5 minutos de descanso? 5 minutos é que você vai levantar, ir no banheiro, vai ali beber uma água e volta. Tá? 5 minutinhos. Aí você vai sentar, vai ficar mais 25 minutos em foco. Aí vai lá, para, 5 minutos. Depois mais 25, depois para. Depois que você fizer os 4 ciclos, né, que você vê de 25, vai ter dado mais ou menos o quê? 2 horas de estudo, né, que é 25 de estudo mais 5 de parada, né? Então, depois de 2 horas de estudo, no ciclo do Pomodoro, ele te orienta a você tirar aí de 15 a 30 minutos de descanso, para aí você reiniciar o ciclo de novo, de mais 2 horas de estudo, tá? O que eu faço? É difícil você, às vezes, tirar 2 horas de estudo, tá? Não é tão simples. O que eu fazia? Eu fazia metade do ciclo. Então eu fazia 25 minutos, foco, 5 parado, 25 minutos, foco, 5 parado. Tá? E aí, nisso, eu tirava ali 15 minutos, eu não tirava 30 minutos, eu tirava 15 minutos para dar uma volta, mexer no celular, né, que é o horário que eu tirava para mexer no celular, resolver alguma coisa que tinha que fazer, né, caminhar. E aí eu voltava naquele de novo, e aí eu mudava de matéria. Ia para outra matéria e estudava mais esse ciclo. Beleza? Então, normalmente eu fazia isso, eu fazia metade do ciclo. Mas se você quiser fazer, se tiver um tempo melhor, aí dá para fazer. Porque às vezes eu não tinha todo esse tempo também, né? Eu não tinha 2 horas para focar numa tarefa, né? Às vezes eu tinha 1 hora, porque tinha outras coisas para fazer, né? Então, pelo menos 1 hora por dia eu tinha focado em alguma atividade, em alguma tarefa para fazer. Tá? Tinha dias que eu tinha mais, tinha 3 horas, 4 horas. Tinha dias que não, porque você passava o dia inteiro na faculdade e à noite você tinha outras coisas para fazer, né? Você tem vida também. Então, nos meus momentos que eu separava de estudo, eu fazia isso. E aí, cronograma, né, de estudo. Eu coloquei um cronograma e esse é um cronograma que é bem erradão, tá? De você fazer. Na minha opinião, normalmente as pessoas fazem isso aí, ó. Coloca aí histologia, depois segunda-feira não, segunda-feira é o dia da histologia, vou estudar histologia. Aí você vai lá no ciclo de Pomodoro e fica estudando histologia. Na terça-feira, anatomia. Na quarta-feira, fisiologia. Na quinta-feira, objetivos da tutoria. Né? Na sexta, metodologia científica. E aí eu te falo assim, e se acontecer um imprevisto e um dia você não puder estudar? O que vai acontecer? E agora? Aí chega a quarta, beleza, na terça você não estudou, chega na quarta-feira, e aí? Eu estudo a matéria do dia que não deu para estudar, do dia anterior, ou eu continuo o meu ciclo e encontro um outro dia, sei lá, um sábado, um domingo, ou qualquer outro dia para mim poder estudar isso aí que eu pulei. E será que se eu pular, eu vou conseguir estudar? E aí o que aconteceu?
eu conheci esse cara aí, tá? Eu trago aqui as pessoas, eu não criei nada da minha cabeça. Esse é o cara, é um cara especialista em estudos, em concurso, na verdade. E ele que me apresentou, não sei, não lembro na época se ele criou isso, mas eu faço questão de trazer porque esse é o Instagram dele, né? Porque o cara me ajudou, tá? E então a gente tem que dar os créditos às pessoas que merecem os créditos, tá? Então esse é o Matheus Andrade, ele me falou num dos vídeos que eu estava vendo de como estudar essas coisas, ele falou no ciclo de estudos, tá? Eu aprendi com ele. E o que é basicamente ciclo de estudo? Você vai estudar a matéria, né? É, pelo ciclo. Então não é pelo dia. Então, por exemplo, segunda-feira eu comecei lá com histologia. Na terça, tive um imprevisto. Na quarta, qual que era a próxima matéria do ciclo? Era histologia. Aí eu passava a estudar histologia. Entendeu? Então você passa a estudar pelo ciclo e não pelos dias. Tá? Isso ajuda bastante porque você consegue manter aí a rotina e não quebra esse negócio de estudo. Tá bom? Então isso aí eu fazia mais ou menos isso. Então lembra quando eu falei lá do Pomodoro? Que, por exemplo, eu passava 1 hora focado, aí, né, 25, parava, tirava 15 minutos. Quando eu começava outro ciclo, eu entrava com outra matéria. Era justamente para isso, eu não tirava o dia da matéria, mas eu passava pelo ciclo. Né, eu utilizava o ciclo de estudo. Né. E esse Matheus, ele até disponibilizou, inclusive eu peguei aí para ele emprestado. Emprestado não, né? Mas eu peguei dele aí. Ele tem isso aí. Tá? Vai lá no Instagram ou no YouTube. Tem um vídeo falando sobre o ciclo de estudo dele. E lá você pode baixar, inclusive baixa essa planilhinha aí. Não é a planilha, né? Mas é tipo um PDFzinho para você fazer na mão, escrever, tá? E era justamente isso, né? Que é você, como é que funciona essa planilha? Ele explica, explicando aqui para você. Você coloca a matéria e você coloca a hora que você começou. Cara, não a hora cheia. Ele frisa muito isso, de você não colocar a hora cheia. Né? Por quê? Porque a hora de começar a estudar é a hora de começar a estudar, não interessa a hora. Porque se você fica esperando da hora cheia, então passa 15 minutinhos, você fala, não, vou começar 9h15, por exemplo, no primeiro exemplo aí. Vou começar 9h15. E aí o que acontece? Você, antes de chegar a 9h15, você vai, opa, uma mensagem ali no WhatsApp, pega o WhatsApp e começa a responder a mensagem, quando vê, puf, passou. E agora? Então essa é a importância aí de você, é, na hora que você sentou para estudar, você marca a hora do começo. E aí você estuda, né? Vai e marca a hora do final, tá? A data, claro. E aí você vai colocar o quê? Ele, pelo menos ele colocou, eu fazia diferente. Ele falava assim, pra você marcar onde nessa observação onde você parou, né? Então, por exemplo, seria a sua página 48. Como a gente entende, né? No nosso caso, a gente tem muitas coisas quebradas, a gente não segue um livro, uma apostila certinho da página 1 até a página 60, né? Então, dependendo do tema que você pegou aí, você vai parar numa página, né? Então, a página 48. Então, eu li da 30 a 48. Pode ser que na próxima vez que você vai estudar umas outras páginas diferentes. Então eu colocava página, né, no caso do livro, ou às vezes nos meus mesmos escritos eu colocava, por exemplo, qual tema que eu estudei, né? E aí o que acontece? Quando você preenche mais ou menos isso o ciclo, você tem como separar, por exemplo, eu separava pelo menos uma vez por mês, né, para fazer as revisões, né? Eu ia lá e dava uma revisadinha rapidinho naquilo que eu estudei, fazia, aí ele coloca revisão 2 questões, eu fazia uma revisão só, não revisava mais de uma vez não, porque ele trabalha essa questão aí para concurso, tá? Eu meio que dei uma adaptada aí para o nosso estudo, mas me ajudou demais, foi onde eu aprendi muito mesmo. Então você vai passando, depois você vê que no mesmo dia lá, ó, das 10h45 às 11h50, que eu dei minha pausinha, eu fui e estudei anatomia, né, no dia 11. Aí depois, no dia 13, aí dia 12 eu não estudei, dia 13 eu já fui pra tutoria, entendeu? Eu não fiquei perdido, se fosse o dia 12 fosse tutoria, eu tivesse no dia 13, e aí?
Então não tem problema. Então eu estudei à noite lá, uma horinha, respondi do objetivo 1 ao 4, por exemplo, 10 objetivos, eu respondi 4 objetivos aí que era da tutoria, entendeu? Então é mais ou menos isso, como funciona esse ciclo aí, né? Ciclo de estudos. É muito melhor do que você colocar o dia, tá? E aí você estipula o que você acha melhor. Eu normalmente fazia meio ciclo do Pomodoro e quando eu entrasse no ciclo de novo para estudo, de foco, eu já entrava em outra matéria, tá? Outra coisa que eu até trouxe aqui, que eu achei interessante, eu fazia isso aí mesmo, eu intercalava matéria difícil, matéria fácil, matéria difícil, matéria fácil. Né? Que eu até tentei mais ou menos, né? Nem sempre é, mas por exemplo, histologia é uma matéria mais ou menos, mas é difícil. Com anatomia, que é uma matéria bem difícil, né? Para alguns é bem difícil. Aí eu já intercalava ali, para não ficar junto anatomia e fisiologia, eu já intercalava, por exemplo, objetivos da tutoria, né? Depois uma fisiologia, depois uma metodologia científica, um pouco mais fácil. Enfim, é interessante você fazer isso, né? Aí depois eu começava a repetir tudo de novo lá embaixo. Então é interessante você na sua organização aí, né, de estudo, você colocar uma matéria difícil, uma fácil, uma difícil, uma fácil. Beleza? Então é isso. Eu acho que deu para abranger um pouco aí, né, sobre o PBL versus saúde mental, principalmente os acadêmicos de medicina, né, como o PBL também é um fator estressor, como você vai lidar com isso, com a organização do tempo e a forma de você estudar, tá? Para você não ficar desesperado aí, tendo que estudar uma hora que der e às vezes não dá, enfim, você precisa organizar seu tempo, fazer sua planilhazinha. Inclusive eu tenho a minha até hoje, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem no meu quadrinho aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver. Está muito branco. Não vai dar pra ver não. Aí, ó. Tá vendo? Eu tenho mais ou menos os meus horários, ó. Viu? Eu tenho, ó, de domingo a domingo. Tá vendo? Tem meus horários de almoço e tudo que eu faço até a noite. Então é isso aqui que você tem que fazer, tá? Esse é um exemplo de como você vai conseguir ter melhor produtividade, ter um cronograma aí pra sua vida. Certinho? Então é isso, espero ter te ajudado. Um forte abraço, adeus e tchau!